Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou Dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. No quadro Eleições 2020 de hoje, vamos conhecer o candidato a vice-prefeito de Teresina na chapa de Kleber Montezuma. Eu estou falando do Sargento R. Silva, do Partido Progressistas. Como é que o senhor avalia, nesse contexto político-eleitoral que nós vivenciamos na atualidade, o papel de vice-prefeito em uma chapa, em uma administração pública? Nossa avaliação é que o cargo de vice-prefeito de Teresina é um cargo muito honroso, mas que nós devemos, como pré-candidato a vice-prefeito de Teresina, e é isso que eu estou fazendo, é um planejamento para ajudar mais a resolver as questões do nosso município. Porque, historicamente, nós tivemos alguns vice-prefeitos em Teresina que não se envolveram diretamente na administração de nossa cidade. Então, no caso, o senhor realmente, sua chapa vencendo as eleições de 2020, o senhor não quer ser apenas uma pessoa, uma figura de expectativa na administração pública municipal. O senhor realmente tem por objetivo ter uma participação mais atuante caso eleito? Sim, e um fato interessante é que alguns vice-prefeitos assumiram cargos de secretários. Sim. O senhor tem por objetivo isso? Não, eu não assumirei nenhum cargo de secretário. Porque eu, como vice-prefeito, tenho um compromisso muito maior do que uma só secretária. Eu vou ter um compromisso maior com toda a cidade de Teresina. Então, que verificar exatamente cada demanda em cada zona da cidade. Na zona norte, na zona sul, na zona leste, na zona sudeste e na zona rural. Nós temos, inclusive, planejamentos, projetos de ajudar a administrar Teresina juntamente com o professor Kleber Montezuma, e é por isso que eu não aceitarei ser secretário, porque o povo, nós não podemos fazer campanha ainda, mas chegando à prefeitura, a partir de janeiro, com certeza eu irei contribuir com o Teresina toda. Não serei um vice que vai ficar sentado na cadeira esperando os expedientes passar para ir embora. Candidato, aqui na Dia TV nós temos trabalhado muito a questão de dar visibilidade aos planos de governo de cada chapa. É objetivo nosso que esses planos sejam conhecidos por toda a população para que a decisão que venha a ser tomada nas próximas eleições seja a mais correta ou a mais esclarecida possível. Olhando para o plano de governo da chapa que o senhor participa, que pontos o senhor gostaria de trabalhar, de divulgar, que a população conhecesse a fim, para que tenha uma decisão mais concreta no ato de escolher ou não seu candidato? Um dos pontos que nós devemos melhorar é toda a infraestrutura da zona rural do nosso município. Teresina conta com uma zona rural muito grande. E ainda existe muitos povoados, muitas comunidades que ainda têm dificuldade do transporte coletivo, como também da pavimentação de ruas e do asfaltamento de vias que são linhas de ônibus. Mas também nós devemos melhorar a produção agrícola da zona rural do nosso município, como também a produção de horticultura. Isso porque essas pessoas simples, moradoras da nossa cidade, inclusive na zona urbana, nós temos campos agrícolas e hortas comunitárias. São pessoas que estão ajudando a levar comida de boa qualidade para a mesa do povo da nossa cidade. Esse é um dos pontos que, em consonância com o futuro prefeito, nós devemos melhorar e muito a produção rural e a produção de horta no nosso município. Gilberto, quando se fala de eleições aqui na capital do estado do Piauí, é impossível não citar que o PSDB, que é o grupo ao qual o senhor
pertence no caso agora, está como aliado na chapa que é encabeçada por Kleber Montezuma, é muito criticado por já estar à frente da administração municipal há muito tempo, há quase 3 décadas, por exemplo. É importante perguntar para o senhor, por que a continuidade deste modelo de administração? Por que não buscar, por exemplo, uma nova forma de se administrar? É interessante a sua pergunta. Aquilo que está dando certo, nós não devemos mudar. E é por isso que o PSDB, com o grupo de partidos que vem administrando Teresina há um bom tempo, mantém essa boa administração. E é por isso que nós vamos novamente, a partir do dia 27, né, que vai ser iniciada a campanha, nós vamos levar ao povo da nossa cidade aquilo que o PSDB, com o seu grupo de partidos aliados, vem fazendo, e a partir daí nós vamos buscar exatamente esse trabalho para continuar Teresina no rumo certo, a administração correta, voltada para a população da nossa cidade. Não é a primeira vez que eu escuto em discursos de candidatos ou a prefeito, vice-prefeito, também a vereadores de Teresina, uma preocupação com a zona rural da capital. Há muito que nós trabalhamos no jornalismo e ouvimos uma série de queixas, de reclamações e, é claro, de cobranças dos moradores da zona rural de Teresina por mais atenção do poder público. Parece que a partir de 2020 os olhos voltam-se agora para os cuidados, para a atenção com os moradores da zona rural de Teresina, uma região ainda bastante esquecida da nossa cidade. E é bom ver que os candidatos estão se preocupando e, é claro, estão voltando os seus olhos para esta região. Amanhã você confere mais uma entrevista. Vamos conversar com o Érico Luiz, candidato do PTC a vice-prefeito de Teresina na chapa de Fábio Novo. Você não pode perder e é importante reforçarmos que você de casa tem sim que conhecer os seus candidatos a vice, conhecer a fundo, não simplesmente votar e depois alegar que foi enganado porque não conhecia o vice. É seu dever, como eleitor no caso, conhecer e saber das propostas de quem você está votando. Olha só, gente, durante um evento com apoiadores de campanha, o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, criticou os adversários que têm o criticado por ter sido candidato da situação. Ele representa, no caso, a continuidade da gestão de Firmino Filho e é alvo constante de críticas. Existem aqueles que se especializaram em falar palavras ao vento, criticar o que a gente faz. O professor Kleber se especializou em trabalhar em favor das famílias, em trabalhar buscando solução para aqueles que precisavam trabalhar para vencer os desafios que se tinha na cidade, cuidando de gente, cuidando dos que mais precisam. De Kleber Montezuma, um dos candidatos mais criticados, visto que ele é um contra 12 candidatos que assumem, no caso, a posição de oposição ao Palácio da Cidade, visto que Kleber Montezuma seria o candidato da continuidade, visto que é do mesmo partido de Firmino Filho e também de que atuou em praticamente todas as gestões do PSDB aqui na capital do estado do Piauí, como secretário em alguma pasta do primeiro escalão. Então, de certa forma, apesar de realmente ele estar utilizando, é claro, o seu direito de reagir às críticas constantes, mas seria nada mais do que natural ele ser alvo de críticas, visto que é o candidato da situação. E o candidato do partido P, Unidade Popular, Pedro Laurentino, apresenta a agenda do partido para os próximos dias. Vamos conferir. Na quinta-feira, nós teremos uma live com organizações ambientais de Teresina. A live será às 19 horas, onde vamos discutir as propostas ambientais da Unidade Popular para o meio ambiente. E domingo, o início da campanha, nós iremos iniciar nossa campanha gritando contra a fome, fazer o grito contra a fome, lá no mercado do Parque Piauí, denunciando os preços, denunciando o aumento dos preços dos alimentos, denunciando a compressão salarial, denunciando o governo Bolsonaro e inaugurando o nosso palanque popular, nossa tribuna popular da UP. E segunda-feira iremos fazer o lançamento oficial da campanha numa estação boa na Praça Rio Branco a partir das 10 horas da manhã. Então, domingo, 9h30 da manhã, no Mercado Parque Piauí,
e segunda-feira, às 9h30 da manhã, também na Praça Rio Branco. Para as eleições 2020, são pelo menos 690 candidatos disputando uma vaga no Parlamento Municipal aqui pelo estado do Piauí. E a nossa missão é te fazer entender e conhecer mais os candidatos que querem disputar o seu voto. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o vereador do PSDB, que é candidato à reeleição, Ítalo Barros. Vereador, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar participando. Eu que agradeço. Quero começar perguntando para o senhor quais são os seus projetos, como que o senhor pretende trabalhar pela juventude de Teresina, caso reeleito? Com certeza, eu acredito que a juventude de Teresina ela precisa de mais atenção ainda do que já é dada para a própria juventude. Eu acredito que a juventude de Teresina precisa ter a oportunidade de ser investido na área educacional, na área de preparação, de oportunidade para o mercado de trabalho e também para a área cultural. Em relação à área cultural, eu tive a oportunidade como vereador de Teresina de destinar emendas parlamentares para a construção de 2 palcos culturais na região leste da cidade de Teresina e tenho a oportunidade de ter destinado parte da emenda parlamentar para cursos profissionalizantes que capacitem as pessoas para o mercado de trabalho, mas acredito que precisa de muito mais estrutura para que os jovens tenham uma oportunidade, principalmente no mercado de trabalho, com o seu primeiro emprego. Vereador, recentemente, infelizmente, nós tivemos que noticiar que o senhor foi vítima da insegurança que faz parte da nossa vida contemporânea. Queria também aproveitar, tocando neste assunto, relembrando, perguntar para o senhor quais são os seus projetos, como o senhor pretende trabalhar e colaborar com a segurança da capital do estado do Piauí. Olha, infelizmente, esse problema, eu como vereador, às vezes me sinto limitado, porque a emenda parlamentar do vereador ela é impositiva. Então, isso significa que é um dinheiro certo e garantido para objetivar os projetos, para objetivar as ações políticas. Então, às vezes eu me sinto limitado, por quê? Porque a segurança pública, ela diretamente diz respeito ao governo do estado e aos deputados estaduais. E às vezes eu me sinto um pouco limitado, porque eu, como vereador, queria também levar investimentos para a segurança pública, mas infelizmente por questão da Constituição eu não posso. Fui vítima da segurança pública por várias vezes, mas tem 2 vezes que marcou muito minha vida, que foi uma vez que eu estava trabalhando com meu pai, onde a gente sofreu uma tentativa de assalto e ele foi baleado, ele foi alvejado com um tiro e demorou bastante tempo para se recuperar. E a segunda vez foi agora, próximo ao final do ano passado, que minha residência foi invadida por vários criminosos, que em cerca de 10, mais ou menos, e toda a minha família, junto com alguns amigos, trabalhadores também foram rendidos, e isso causou um pouco de revolta. Eu entrei em contato com os responsáveis pela segurança pública do Piauí, mas infelizmente a estrutura é precária, todos sabem disso, e infelizmente precisa de muita mudança. A organização também deixou muito a desejar, principalmente porque nós sabemos que hoje em dia a maioria dos imóveis, principalmente de condomínio, tem câmeras de segurança que filmam, e eu acredito que não foi feito um serviço eficiente. Tinha muita coisa que dava para ter sido feito, tinha muita coisa que dava para ter sido, principalmente, evitado acontecer. Eu acredito que está deixando muito a desejar, eu sou revoltado com isso, e principalmente porque eu, como vereador, queria interferir e não posso. Infraestrutura da capital do estado do Piauí, como vereador, no caso de sua reeleição, como que o senhor acredita que pode contribuir com este setor tão importante da nossa vivência social? A infraestrutura da nossa cidade, ela pode crescer bem mais. Eu tenho observado que você estava falando agora há pouco de zona rural, e eu fiquei bastante feliz, porque a zona rural realmente é uma zona bastante esquecida. Falando em zona rural e infraestrutura, eu pensei no sinal de celular. Se nós pararmos para prestar atenção hoje, várias residências, principalmente na zona rural, tem sinal de internet, mas não tem sinal de celular. E isso é seríssimo, ao meu ponto de vista, porque a partir do momento que você compra um serviço para funcionar no município de Teresina, a operadora tem que cobrir todo o município e não apenas algumas zonas. E a zona rural está dentro do município de Teresina. Então isso me revolta muito saber
que cerca de quase 100% da zona rural do município de Teresina, ela não tem sinal de aparelho celular. Inclusive, eu tenho lutado muito, organizando audiências públicas e tentando conseguir algum recurso federal juntando a ATEL para a liberação desse sinal de celular na zona rural. Fora o sinal de celular na zona rural, foi discutido também sobre a horticultura que eu estava da zona rural de Teresina. Eu acredito que dá para ser feito um projeto em relação à horticultura e zona rural de Teresina, para que a zona rural produza todas as frutas, as verduras, e geralmente a maioria delas, cerca de 90%, que vai ser consumido em relação aos serviços dentro do município, onde o município não precisa importar, onde o município não precisa comprar de outras cidades, comprar de outros estados, essas verduras, essas frutas. Eu acredito que dá para ser feita uma parceria e tenho tido a oportunidade de conversar com o professor Kleber Montezuma, ele se mostrou bastante favorável a esses projetos. Importante. Vereador, fique à vontade agora, queria que o senhor falasse das bandeiras que o senhor realmente quer defender naquela casa, naquele parlamento municipal, se assim for reeleito. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade, agradecer vocês por me proporcionar essa oportunidade. Primeiro, eu sinto muito pela situação que todos nós estamos vivendo em plena pandemia e ter que observar uma campanha política, realmente é muito triste. Mas eu queria me colocar à disposição para continuar trabalhando, continuar levando muito desenvolvimento para as regiões que mais precisam do nosso município, principalmente da nossa cidade. Fico muito feliz quando depositam no vereador Ítalo Barros aquela confiança de que a sua comunidade, ou que o seu assentamento, ou que a sua propriedade possa ter um desenvolvimento melhor na infraestrutura em relação aos projetos, no que diz respeito à emenda parlamentar do vereador e também no que diz respeito às demandas que um vereador pode levar junto ao Poder Executivo para tentar resolver, como praças, academias populares, como cursos profissionalizantes e cursos culturais, o projeto de Zumba, dançando na praça. Isso tudo é muito importante e eu me disponho a continuar lutando muito. Teve alguns projetos que nós tivemos a oportunidade de encaminhar à Câmara Municipal, mas infelizmente alguns foram barrados pela CCJ e outros seguiram adiante. E dentre eles, eu acredito que são projetos que acrescentam muito dentro da nossa Teresina. Um deles é a igualdade de gênero em relação às premiações esportivas, que homens e mulheres vão receber agora a mesma premiação. Se tiver uma premiação maior para o homem do que para a mulher, tem que pagar uma multa no valor de 10 a 100 vezes o valor. Então, acredito que tenha sido uma conquista muito grande. O projeto também das crianças menores de 8 anos de idade que ganham uma carteirinha de identificação para que possam passar no veículo, já tendo uma noção de responsabilidade, sem precisar passar por baixo da catraca, e outros projetos de extrema importância para o nosso município. Irei continuar lutando, irei continuar tentando proporcionar para o povo de Teresina o melhor do Ítalo Barros, o melhor do vereador Ítalo Barros, e acredito que junto o povo decide tudo, inclusive o nosso futuro. Ok. Obrigado, vereador. Boa sorte para o senhor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e estarei sempre às ordens. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Amanhã você confere mais propostas de outros candidatos a vereador. Lembrando que nós tentaremos, é claro, entrevistar um candidato por dia, dos conhecidos, dos desconhecidos, daqueles que tentam há muito tempo entrar no parlamento, daqueles que já tentam a reeleição e, é claro, daqueles que se apresentam como novidade neste cenário de eleições de 2020. O nosso objetivo é te fazer conhecer aqueles que disputam o seu voto, não é? Afinal de contas, nós precisamos votar em quem conhecemos, em quem tem a maior capacidade de representar os nossos interesses no parlamento. E a gente faz isso como? Com informação de qualidade. Se é a informação de qualidade que você precisa estar cada vez mais ligado no seu sistema O Dia de Comunicação e aqui na Soldia TV. Vamos falar de um assunto sério, porque a propaganda eleitoral somente vai ser permitida por lei a partir de 27 de setembro, próximo domingo. Nós preparamos um material que é uma via de mão dupla. Ajuda os candidatos a não cometerem erros e dá informações para que os eleitores possam fiscalizar e ajudar a coibir abusos. Vamos conferir. A partir do dia 27 deste mês, as propagandas eleitorais podem ser realizadas pelos partidos. E para isso é preciso de uma preparação e saber todas as regras.
Cada partido decide como vai fazer as propagandas e como vai investir na campanha. O PSTU não recebe doações milionárias de grandes empresários. Nós vivemos de doações dos nossos militantes, trabalhadores, simpatizantes. Por isso, nossa estrutura de campanha, nossa estrutura de candidatura não é a mesma do PSDB, do DEM, do PP e nem tampouco do PT. Outros partidos vão começar a campanha fazendo passeatas e entregando panfletos. O pessoal dará largada à campanha no domingo, cedinho, às 7 da manhã, com um bicicletaço saindo do Parque Lagoas do Norte, indo até o Encontro dos Rios, como uma forma de comunicar nesse momento inicial sobre o nosso programa, que é um programa para o bem viver em Teresina. É uma construção que a gente compreende que é parte da construção do socialismo e também como uma forma de manifestar o nosso compromisso. Se o candidato ainda tem dúvida de como fazer as suas propagandas políticas, é preciso buscar orientação jurídica. A partir de domingo, os candidatos podem fazer comícios, entregas de panfletos e propagandas em redes sociais. E ela é permitida através de vários meios. Por exemplo, a colocação de bandeiras removíveis ao longo da via, desde que não configure ao efeito outdoor. A distribuição de folders, de material impresso, como todos nós sabemos. Comícios, passeatas e caminhadas são permitidas também. A utilização de trios, de mini trios e de carros de som só é permitida nas caminhadas, passeatas e comícios. É também permitida a utilização da propaganda pela internet, mas é proibido que as pessoas que utilizam a internet se escondam no anonimato, ou seja, não revelem quem são. É permitida também a utilização da propaganda em jornais ou impressos, e também é permitida a propaganda no rádio e na televisão a partir do dia 9 de outubro. Mas agora existem outras regras para a pintura de muros, cartazes e principalmente na questão da higienização dos materiais, por causa da pandemia. Os candidatos eles têm que, antes de pensar na entrega, antes de pensar no ato, pensar como vai haver o controle e a higienização desse material, a higienização das mãos dos colaboradores e como vão fazer a entrega desse material com segurança. A propaganda eleitoral, por meio de impressos, por exemplo, ela não tem uma regra específica que permite a realização de propagandas de até 4 metros quadrados, certo? Então, assim, se um partido quiser pintar a casa, o comitê, com as cores daquela agremiação, um azul, um amarelo, enfim, botar seu dístico característico, essa pintura não pode passar de 4 metros quadrados. Por tantas novas regras, é possível que as propagandas de campanha sejam fortalecidas nas redes sociais, por ser mais rápida, simples e de menos custo. A internet tem algumas regrinhas específicas, como por exemplo, toda propaganda que é feita na internet ela tem que ser uma espécie de cópia da propaganda impressa, por isso tem que ter CNPJ, tem que efetivamente mostrar que é uma propaganda eleitoral. Desde a última eleição, o TSE permite a realização do impulsionamento. O que é isso? É propaganda eleitoral paga. Um determinado perfil pode ser promovido, uma determinada publicação pode ser promovida, pode ser impulsionada, e isso tem limite de gastos. Os candidatos deverão verificar o quanto eles podem gastar e, principalmente, tem que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só, gente, circulou nas redes sociais uma arte divulgando o nome e o número do candidato Kleber Montezuma. Rafael, por favor, pode soltar. É importante destacar que esse tipo de comunicação, pedindo voto e divulgando números, ainda não é permitida por lei.
A propaganda somente está autorizada neste formato a partir de 27 de setembro, próximo domingo. Sobre o assunto, nós procuramos a coordenação de campanha do candidato do PSDB. Nos foi informado que a arte, essa que você confere aqui no seu monitor, foi feita por um apoiador de forma espontânea e que não recebeu autorização da empresa responsável pela campanha e nem do candidato para ser publicada nas redes sociais. Esse tipo de comunicação está proibido por lei e pode trazer consequências graves para os candidatos se publicado sem consentimento, é claro, em descumprimento da lei. Por isso que esse tipo de informação aqui que nós estamos observando aqui na tela do seu monitor está proibida até o próximo sábado. E a gente continua falando sobre esse assunto porque sobre o risco da propaganda extemporânea para os candidatos, como nesta situação que você acompanha, nós procuramos um advogado especialista em direito eleitoral. Ele nos fala sobre esse assunto. Vamos conferir. Próximo sábado, dia 26, é a data limite para os candidatos a vereadores, a prefeito e vice-prefeito estarem registrando sua candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral, para assim poder viabilizar suas candidaturas. Logo em seguida, dia 27 de setembro, começa-se a dar início ao período da campanha eleitoral propriamente dita. Vale lembrar que antes desse período temos a pré-campanha eleitoral. E aqui vai algumas informações também aos candidatos. A pré-campanha eleitoral, em que pese esse ano ter havido uma flexibilização maior com relação à propaganda em si do candidato, deve-se ficar atento aos limites dessa propaganda. A lei estabelece que não poderá haver, durante a pré-campanha, o pedido explícito de voto. Esse pedido de explícito de voto vai também em outras palavras, na conjugação de outros verbos, como, por exemplo, você solicitar que alguém não vote em tal situação, em determinada situação, ou então que vote em quem faz isso e quem vote ou vote em quem não faz aquilo. Então isso se configurou também a questão do pedido explícito de voto. O que se pode realizar neste período com relação à campanha eleitoral é você enaltecer suas qualidades pessoais, o que você já fez, o que você pode, o que você pretende fazer caso venha a ser eleito. Então essas informações você pode sim estar fazendo a divulgação delas. Contudo, deve-se tomar bastante cuidado com relação a esses limites para a configuração do pedido explícito de voto, pois o candidato pode vir a sofrer penalidades da Justiça Eleitoral que variam até R$25 mil de multa. Da mesma forma, o eleitor deve ter a consciência e a responsabilidade com relação às informações que ele espalha sobre o seu candidato e sobre o candidato opositor. Por exemplo, não se pode o eleitor vir a difamar. Ele pode muito bem criticar aquele candidato que ele não concorda com suas ideias ou que não tem um apreço por ele. Ele pode criticar e exercer o seu direito de livre manifestação. Contudo, ele não pode vir a difamar, ele não pode atacar a honra desse candidato, pois ele pode, o eleitor que fizer isso, ele pode sim vir a ser processado por crimes contra a honra. Agora, com relação ao período eleitoral, deve-se os candidatos se atentarem ao fato de que, em que pese o período eleitoral se iniciar no próximo dia 27, domingo, os candidatos devem se atentar ao fato de que, com o registro de candidatura, será fornecido o CNPJ do candidato. Então, este candidato somente poderá iniciar de fato os seus gastos eleitorais, sua campanha eleitoral, quando ele tiver de posse do seu CNPJ, tendo em vista que esse CNPJ é onde ele irá indicar todos os gastos de sua campanha. Relativo ainda ao impulsionamento, deve-se ter em mente que, em que deve ser permitido o impulsionamento de informações sobre o candidato, esse impulsionamento ele não pode ser utilizado para denegrir a imagem de um opositor. Então, ao fazer esse impulsionamento, denegrindo a imagem de algum opositor de candidato A ou B, estas pessoas estarão incorrendo uma prática ilegal e podem ser multados com multas a partir de R$5 mil até R$30 mil por essa prática.
Todo cuidado com essa questão da legislação eleitoral nesse período de pré-campanha é necessário. Realmente a atenção dos partidos políticos deve ser triplicada. Lembrando a você de casa que a campanha propriamente dita, o pedido de voto só está permitido aqui no estado do Piauí e no Brasil como um todo a partir do próximo domingo, dia 27 de setembro de 2020. Eleições 2020 é aqui, na tela da sua TV. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.